Bom, tem uma pergunta aqui sobre, vamos ver, gostaria de saber o motivo pelo qual a Microsoft colocou o nome Windows 7 no novo sistema operacional, se existiram mais de 7 versões antes dessa. Essa é uma coisa interessante, né? O Windows é chamado de Windows 7, o lançamento. Mas por que realmente o Windows 7? Né? Eu até esperava que chegasse realmente uma questão assim. Existiram, se vocês contarem as versões do Windows 7, das versões do Windows desde a primeira, é lógico que não existiram só 7, tá? Existiram muito mais. Como que foi a regra aí para aplicação, né, do número da versão 7? Eu até trouxe aqui, deixa eu ver com vocês. A primeira versão, tá, do Windows é a chamada Windows 1.0, tá? Que foi lançada há muitos anos atrás, né, década de 80 ali. Depois veio a versão 2.0. Depois a versão 3.0. Até aí é fácil contar, né? Então ficou 1.0, 2.0 e 3.0. Depois disso que a coisa começa a complicar, tá? Por quê? Depois disso teve a versão Windows 3.1, tá? Então quando eu falo 3.1, eu não considero como uma nova versão, na verdade, né? Não é a versão 4, é 3.1, tá? É uma subversão, digamos assim, né? Que é a do Windows NT. Depois veio o Windows 95. Quando saiu o Windows 95, vejam só, que já é o quinto Windows que eu estou falando. Né? Só que o Windows 95 saiu como versão 4.0, tá? Porque realmente foi uma mudança estratégica aí que ocorreu do Windows 3.1 até o Windows 95. Então, ele é o quinto Windows, só que 4.0. Depois veio o Windows 98, já estou falando do sexto Windows, o Windows 98 Special Edition, para quem lembra disso aí, e o Windows Millennium, tá? Vejam só, eu falei 8 versões de Windows já. Só que essas versões de Windows Millennium 98 e 95, todas são 4, tá? Versão 4 ponto alguma coisa. Então 4.0, 4.10 e assim por diante, tá? Depois veio o Windows 2000, aí sim veio a versão 5.0 do Windows 2000. Já é o nono Windows que eu estou falando, mas ainda é a versão 5.0. Depois veio o Windows XP, que para manter a compatibilidade ficou como versão 5.1 e não versão 6, tá? Depois veio o Windows Vista, e o Windows Vista, como mudou completamente o kernel do Windows, foi mudada a versão para o Windows 6.0. Então vejam, até o Windows Vista eu tenho a versão 6.0, só que já é o 11º Windows que eu estou falando, né? Só que a versão é 6.0. Legal, agora está respondida a pergunta. Na hora que eu lancei o Windows 7, é a 7.0? Não, é a 6.1, por incrível que pareça, tá? O Windows 7, na verdade, não é 7.0, é a versão 6.1, então confundiu mais ainda, né? Como ele é uma extensão do Windows Vista, foi um Windows Vista que melhorou, né? Foi mudado várias coisas, tal. O kernel foi aprimorado, tá? Só que ele, para manter a compatibilidade, foi chamado de 6.1. Por questão de marketing, por ser um lançamento, né? Um grande lançamento da Microsoft no ano, então convencionou-se a chamar de Windows 7, tá? Considerado como uma versão 7 aí. Legal? Então acho que ficou claro aí a lógica, né? Tem mais alguma pergunta aí? Chegou mais uma aqui só, sobre se o Windows 7 possui alguma versão de servidor, tá? Bom, na verdade, quando saiu o Windows Vista, acho que quem trabalha com servidor sabe, o Windows Vista é a versão client, né, que a gente diz, ou seja, nos desktops. A versão servidor do Windows Vista é chamada de Windows 2008 Server, tá? E no Windows 7 existe, afinal, a versão servidor? Também existe. Chama-se Windows Server 2008 R2, tá? Então é como se fosse um release 2 aí da versão do Windows Server 2008. Foi lançado junto com o Windows 7, tá? Então já está disponível, tem a interface também, tá? E os recursos aí disponíveis do Windows 7. Certo? Só mais uma perguntinha aqui sobre se existe diferença de performance entre o Windows 7 32 bits e o Windows 7 64 bits. Bom, gente, em termos de performance, foram feitos vários testes, tá? E o Windows 32, o Windows 64 bits, ele foi considerado um pouco mais rápido que o Windows 32. Isso foram alguns testes até feitos pelo InfoExame, tá? E assim por diante. Em teoria, ambos rodam legal, tá? Não tem essa diferenciação, mas em performance, o InfoExame testou e o Windows 7 64 bits ele foi um pouco mais rápido. A verdade é, se o seu processador ele é 64 bits, prefira a versão 64 bits do Windows 7. Funciona 32? Funciona, mas aproveite melhor os recursos tendo o Windows 7, tá? Os 64 bits.
Bom, gente, vamos então fazer uma revisão aí. Bom, gente, para concluir aí então, o que a gente viu? Vou mostrar o slide para vocês apenas da conclusão geral, tá? Um resumo aí dos recursos para quem quiser anotar. Quais são os melhores recursos aí do Windows 7? Então, a nova interface Aero, tá? Que a gente falou do AeroPick, AeroShake e o Snap, tá? A busca federada, o UAC, que é o User Account Control, tá? O BitLocker to Go e o Windows XP Mode, tá? E sobre os melhores recursos do Office 2010. Então, nós vimos aí novos efeitos de texto e imagem, vimos novos recursos para colar da área de transferência e vimos aí os Sparklines do Excel, tá? Que é aqueles pequenos gráficos. E também as conversas aí do Outlook. Legal? Em relação às informações que eu falei para vocês sobre os links, tá? Eu vou passar aí para vocês alguns links, então, importantes. O primeiro deles é o www.tecnetbrasil.com.br. Tá? Esse site é bem voltado aí para quem mexe com tecnologia, tá? Que ele tem aí avaliação dos produtos finais e betas e um conteúdo técnico tudo em português, tá? É muito bacana. Um outro site aí disponível é o msdnbrasil.com.br. Esse aí já é mais voltado para o desenvolvedor. Então, você quer desenvolver aí em cima do Windows 7, fazer um software utilizando os recursos do Windows 7, esse é um site bacana, tá? Tem também o site que eu vou passar para vocês do meu blog. Então, tá aí o meu blog, idevarjr.spaces.live.com. Anotem aí, tá? É muito legal esse blog, eu estou colocando sempre as novidades, inclusive essa apresentação, o PPT dessa apresentação está disponível ali para download por vocês. E também o meu e-mail, se alguém tiver uma dúvida posterior aí, pode postar para mim, que assim que possível eu respondo, tá? idevar@uni9.br. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. E a nossa videoaula chegou ao fim. Muito obrigado a você que está nos polos Bauru e Botucatu. Aguardo vocês na próxima videoaula aqui na Uni9. Até logo.